Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Estamos de volta aqui no DS Entrevista e dessa vez aqui uma entrevista especial com a atriz e professora Teca Romualdo. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhar também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Teca Romualdo está hoje aqui no Cine Teatro Vilma Betiven e vai acompanhar hoje aqui o filme Doutor Gama, que ela faz parte, vai falar um pouco também do filme. Teca, eu queria te agradecer de coração por ter aceitado aqui o nosso convite para estar aqui no dessa entrevista. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para o internauta que está nos acompanhando. Olá, boa tarde. Eu é que... Gama, né, que você vai falar um pouco da Ana, né, da sua personagem. Sim. E muita gente está perguntando da série Colônia, né? Eu queria que você falasse como que foi a sua experiência e se a Amélia foi aí o seu principal personagem da sua carreira ou não. E depois a gente vai falar um pouco também sobre a sua história, no teatro também, né? Sim, sim. Bem, com relação ao Colônia, não, a Amélia não foi o meu principal personagem, mas foi uma das personagens mais impactantes que eu fiz. Porque o Hospício Colônia começou em 1903. Então, pós-abolição, a abolição em 1888, 1903, o Hospício Colônia. E para lá iam todas as pessoas que eram os indesejáveis da sociedade. Então, você imagina a quantidade de negros que havia lá, né? Porque no pós-abolição, o que aconteceu com o povo negro? Sim, sim. Havia muitos alcoólatras, havia mulheres que queriam separar do marido, e o marido não aceitava. Havia pessoas que eram colocadas lá por conta de questões de herança. E a série foi baseada no livro, né, da Arbex, que falava do Hospício Colônia, que é o Holocausto Brasileiro. E foi dirigida pelo André Ristum. A Amélia foi quando eu fiz o teste para fazer o Colônia, eu não passei para um outro personagem. E aí, não ia fazer tal. Mas eu amei muito a história, porque apesar de falar de dor, é importante que a gente fale sobre essas pessoas, né, que não são queridas, bem vistas na sociedade. Aí, o dia que a Lê Tosi, que é a produtora de elenco, que me convidou para fazer, me chamou para fazer, ela ligou e falou: Teca, você quer fazer? Olha, houve uma mudança das atrizes e tem um papel para você que é da Amélia, que é baseado numa personagem que tem um outro nome. Aí eu falei: onde eu assino? Onde eu assino? E aí, de sexta-feira para segunda, ela falou: olha, a boa notícia é que assim, que legal que você aceitou, você está na série, mas a má notícia, não sei se é má notícia, mas segunda-feira a gente filma. Eu: oi, como assim? Né? E mas eu já havia lido o livro, que eu fiquei tão apaixonada que eu li o livro, vi um documentário, né, sobre tem alguns documentários, né, sobre o Colônia. Então eu estava meio que, né, aí fui estudar um pouco e preparar nesse tempo a Amélia. E é claro que nesse pouco tempo ficaram alguns hiatos na vida dela que eu não consegui criar, né? Porque se você fosse tem uma personagem que cantava também dentro do ofício, mas eu acho que a vida real, ela é muito mais dura, sabe? Ainda bem que é baseado e não contando a história da mulher que existiu no Colônia, porque eu acho que a arte não ia dar conta de tanta dor. Lá morreram 60 mil pessoas. E os corpos eram vendidos para as universidades. Você imagina. E aí, esse hiato, falando especificamente da Amélia, foi bom porque era uma personagem que cantava, mas eu não sei o quanto de noção ela tinha desse canto. E ela via as cenas acontecendo no hospício e ela criava as músicas de acordo com o que estava acontecendo, sabe? Então isso foi muito interessante e ao mesmo tempo doloroso, né? Porque eu não acredito, eu não sei como é que um artista pode fazer um trabalho desse e não se sentir atravessado, né, por essas personagens que existiram. O livro já é bem impactante. Nossa. Eu li o livro também. Nossa. Teca, você vai ver que eu estou olhando para você, olhando para o celular, não é falta de educação. Porque as pessoas às vezes vão mandando mensagem aqui, eu vou
repassando para você aqui na medida do possível. Tudo bem. Você sempre fez papéis intensos assim na sua carreira, né? Então, Eu queria que você falasse um pouco dos papéis que você, só para o nosso internauta saber do que você já fez, assim, e falar um pouquinho do teatro também que você... Então, eu comecei a fazer teatro, eu era adolescente ainda. Eu fiz teatro num curso chamado Emílio Fontana, que é há muito tempo, eu nem sei se existe ainda. Aí depois eu passei no Antunes Filho, né? Depois de um tempo, aí eu fui para a Casa de Cultura Mazzaropi, que era no Brás, fiquei um tempo lá, fizemos trabalhos bacanas lá com o grupo e tal. Depois eu passei no Antunes Filho, só que na época que eu passei no Antunes Filho, eu não podia continuar porque eu tinha que trabalhar. Aí eu tive que sair do Antunes, tal, né? Pelo bem, pelo mal, eu tive que sair do Antunes. Foi quando eu saí e fui fazer faculdade. E na faculdade, os trabalhos que eu fazia, como fazia literatura, eu procurava sempre fazer com coisas de teatro. Mas depois eu fui lecionar, passei em 2 concursos, eu tenho 2 cargos, né? Tinha 2 cargos no Estado, um já me aposentei. Mas só que chega um tempo que a educação ela não dá conta, né? Embora eu já fui muito apaixonada pela educação, chega um período que ela não dá conta. Aí eu voltei para o teatro, fui fazer um outro curso super longe, depois eu entrei nos Sátiros e de lá nós montamos um grupo que a minha companhia chama-se Companhia Bruta de Arte. E nós temos uma sede em São Paulo, na Vila Mariana. Nós somos dirigidos pelo Alberto Guzik, que foi um nome grande dentro do teatro brasileiro, e depois pelo Roberto Áudio, que agora está no Rio de Janeiro. Ele não dirige mais a companhia nesse momento, ele está no Rio de Janeiro agora. Ele acabou de dirigir Verdades Secretas, que é um cara do teatro incrível, ele foi do Teatro da Vertigem. E na Companhia Bruta nós fizemos vários trabalhos. Nossos trabalhos sempre estão... a gente quebra a 4ª parede no teatro e se relaciona com o público, e traz o público para dentro dos nossos espetáculos. Fizemos Máquina de Dar Certo, fizemos Pequeno Burgueses, fizemos Conta os Segundos do Mano de Poeira, que falava desse tremor que já estava acontecendo em 2017 com relação às questões políticas do nosso país. Enfim, fizemos baseado na vida nas obras do Nelson Rodrigues, que foi Rua Taylor. Depois nós fizemos um trabalho onde a gente andava em São Paulo com os guarda-chuvas coloridos, que também era para interagir. As pessoas entravam no guarda-chuva para falar com a gente sobre as coisas da vida, e era muito legal. E aí, em 2012, eu fui convidada para fazer um filme chamado Os Amigos, com uma diretora chamada Lina Chamy. E eu estava de férias na escola, nunca tinha feito audiovisual, porque não era uma possibilidade, assim, para mim, professora, fazia teatro nos finais de semana, basicamente, né, de sexta a domingo. E para uma mulher negra fazer o cinema, eu tinha poucas referências, né? Nós temos a eterna Zezé, que hoje eu tive o prazer de contracenar, estar no mesmo trabalho que ela, Léa Garcia, alguns poucos nomes de destaque, né? Então, imagina, eu estava feliz que eu consegui fazer teatro nos finais de semana com a minha companhia. Mas aí eu conheci a Lina, ela gostou da caracterização e falou: você. Aí eu fiz Os Amigos, que eu contracenei com o Marco Rica, e fui indicada a um prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado em 2013. Eu não levei o prêmio, mas ao mesmo tempo isso colocou luz sobre o meu trabalho, né? E a partir de lá eu fiz Mãe Só Uma. Assim, você falou dos trabalhos... Os papéis intensos. Os papéis, né, intensos. Eu fiz uma série chamada Rotas do Ódio, que está no Globoplay agora. Eu fiz a 1ª e 2ª temporada, que foi dirigido pela Suzana Lira, que é uma mulher incrível, uma diretora que é preciso que as pessoas, todo mundo conheça. E Rotas do Ódio fala sobre os crimes de ódio em São Paulo, crimes contra negros e homossexuais. E eu fazia a tia de uma das personagens que era assassinada por um grupo de skinheads. Né? E tem toda uma trama, não vou dar spoiler porque ainda está lá, e é muito bom, porque é um personagem que, quando a gente vê a Bíblia da personagem, eu falei: gente, que mulher é essa? Né? Então ela parece uma vilã, mas ao mesmo tempo você vai entendendo qual que é a história dessa tia, que é a parte de Jesus que faz a minha sobrinha, fazia minha sobrinha na época. E eu tinha que lidar com esses universos
uma mulher preta da periferia que faz bolo e que tinha que sobreviver, entendeu? Sobreviver, inclusive a história que ela está ligada à história desses skinheads. Então, nossa, é um personagem incrível. Estou fazendo agora o Sintonia, que também tem uma carga dramática, né? Não posso falar porque começou ontem, né? Estreou ontem o Sintonia pela Netflix também, mas também tem coisas... Também personagem tenso. Também intensas. Esses trabalhos acabam sendo... Tem um pouco de política também, né? Como é o Colônia, né? Ainda mais que os dias de hoje que a gente está vivendo, você acha, Oteca, que acaba trazendo um pouco de mensagem política também? Sim, porque quando você escolhe, porque também é uma escolha, né? A sua arte também é uma escolha. Quando você é chamado para fazer um teste, você vai ler o roteiro, e você já está olhando para aquele trabalho, você faz uma escolha política. Fazer Colônia foi uma escolha política. Fazer Rotas do Ódio é uma escolha política. Fazer Sintonia é uma escolha política social, né? Porque trata, não sei se vocês sabem, eu não sei se as pessoas sabem do que trata Sintonia, né? São 3 protagonistas, uma menina e 2 rapazes. Um dos meninos vira funkeiro famoso, o outro torna-se chefe do tráfico e a menina vai para a igreja. E são todos da periferia. Então isso tem uma empatia muito grande com os adolescentes da periferia, né? Então se você vai falar de funk, falar de religião, falar de tráfico, também é uma questão política. Quando você faz o Dr. Gama contando a história do Luiz Gama, que foi o primeiro advogado negro que libertou 500 escravizados, é uma escolha política. Então, acho que sempre... Não dá para ser apolítico, né, com as escolhas. E eu estou gravando agora um longa, que é uma comédia. Aí eu falei, quero fazer, porque... é um respiro. Mais leve, né? Coisa mais leve. É um respiro, entendeu? Você brincar um pouco no set também, você dá risada. Aí eu li o roteiro, é uma comédia romântica. É uma participação, mas foi muito gostoso fazer, tem mais uma diária, enfim. Eu falei, não, eu mereço fazer uma comédia agora, porque né? A gente tem que... como eu falei, a gente é afetado também pelos personagens, não sei, você passa por eles. Então, foi muito bom ter feito essa... Igual a gente aqui, jornalista, a gente vê tanta notícia Nossa! ruim agora na pandemia, aí às vezes você para um pouco de ler notícia para ler poesia. Sim. Né? Senão você Ouve fica... música, vai pegar uma praia, né? Assim Dá um tempo, porque nós somos atravessados por tudo isso. Né? Bom, eu queria que você falasse um pouquinho, sem dar spoiler, né, para o pessoal ir assistir o Dr. Luiz Gama, da Ana, ela influenciou bastante na história do... Na história do filme. Porque, na verdade, Luiz, a Ana é um personagem que foi criado. Ela não existiu de verdade, assim, pelo menos que nós saibamos, na vida do Luiz Gama. A Ana, ela representa todas as escravizadas que perderam, que não conseguiram criar os seus filhos, sabe? Ela representa, nossa, que responsabilidade, né? Eu acho até meio arrogante, mas é isso um pouco que a gente queria. Porque como é que eu vou representar as milhares de mulheres negras que foram estupradas, né, que foram violentadas nesse país, que tiveram filhos e viram seus filhos arrancados, que não conseguiram criar seus filhos. E a Ana, ela é isso, a ideia dela representar humildemente, né, essas mulheres. E a questão do feminino na vida do Luiz Gama é muito importante, né? Ele é filho da Luísa Marim, né, que foi uma guerreira. E a história dela não foi contada ainda, e espero que seja contada com dignidade um dia. Ele, na história, tem a personagem da Dani Ornelas, que é a Maria Júlia, que é uma guerreira que luta também de maneira diferente do Luiz Gama. Depois vocês vão ver isso, né? Não posso dar spoiler. Sim. Venham ver o filme, mas é uma presença muito forte no filme também. E a esposa, né, do Luiz Gama, que é a Mariana Nunes que faz, que também está ali sempre ao lado dele. Então, o feminino na vida dele é muito importante. E a Ana representa essa mãe, porque na história, ela está na fazenda quando ele chega.
Então, é ela quem vê esse menino dos 10 anos até tornar-se um homem, sair da fazenda e depois tem um desfecho aí, né? Que eu não posso contar, mas enfim, a Ana representa isso. E é a mulher negra que tem não se aparta da sua religiosidade, da sua ancestralidade, vocês vão ver isso no filme também. É uma mulher que tem muito conhecimento, é aquela que está na cozinha, mas ela não entende só do cozinhar, é a que faz o remédio, é a que cuida, sabe? E ela tem uma forma diferente de resistência, diferente da Maria Júlia e diferente do Luiz Gama, mas ela também é uma personagem de resistência. Certo. Ô, Teca, você acha que a história do Luiz Gama estava um pouco esquecida ou totalmente esquecida? Porque a gente vê muito filme de Tiradentes, muito filme da independência do Brasil, e do Luiz Gama agora que tem o filme, né? Por que você acha que existe essa coisa de acabar esquecendo aí um personagem tão importante da história do país? Olha, como se trata de um personagem negro, os heróis negros são invisibilizados. O Jefferson fala, e o Jefferson D, que é o diretor do filme, ele fala, eu concordo com ele. O negro ele é contado no cinema sempre pelo lado marginal. Ele fala da história, a Chica da Silva conta a história, mas não pela inteligência dela, conta pela sexualidade, né? Uhum. Os heróis marginais, mas os marginais, o Zé Pequeno. Então são pouquíssimos os heróis. E isso não está só no cinema, isso está no Brasil. Então a gente precisa recontar a nossa história. E o Luiz Gama não é diferente. Pensa numa pessoa que foi autodidata, jornalista, poeta, escritor, abolicionista, porque ele estava ali junto para defendendo a abolição, negro, que se tornou advogado e libertou 500 pessoas num período, 500 escravizados. Olha, é um herói brasileiro, só que ele é negro. E ele escravizado também quando criança. Né? Ele nasceu livre e foi escravizado. Sim. Então, a nossa elite, eu digo a nossa elite é burra, porque para ela e para a sociedade no geral, eu vejo que é importante que se mantenha o racismo e a história estrutural, o racismo estrutural que diz que o negro, não, você não é nada. Uhum. Você é burro, você é feio, você... Entende? Então como é que eu vou contar a história de um negro que naquela época fez tudo isso? Percebe? Isso tudo está dentro da estrutura racista do nosso país, porque nós temos inúmeros heróis. Inúmeros. A própria Chica da Silva, Luísa Marim, Teresa de Benguela, Grande Otelo. Gente, dá para fazer 1000 filmes contando a história do negro no Brasil, que são, né, histórias de resistência e de heroísmo mesmo, porque é muito complicado ser negro no Brasil. Se a gente for falar do Colônia, por exemplo, que havia muitos alcoólatras lá e negros alcoólatras, como é que você convive com o racismo no pós-abolição que você fala, e aí, para onde eu vou? Entende? Uhum. A pessoa tem que ter uma válvula de escape. É verdade. Eu queria que você contasse para o nosso internato como que foi a sua escolha para fazer a personagem do filme, né? Como que aconteceu? Para fazer a Ana? Isso, para fazer a Ana. Então, eu conheci o Jefferson D em 2013, lá em Gramado. Havia o filme Os Amigos, tal, eu estava sendo indicado, ele assistiu o filme, ele gostou muito da minha atuação. E aí eu lembro que a Lina falou assim, Jefferson, não esquece a Teca, hein? Olha só, você gostou do filme? E ele falou, não, eu não vou esquecer. Aí eu pensei comigo, tá, que ele vai me chamar para fazer. Ele vai lembrar uma Hellis Mortal, né? Que ele já era o Jefferson dele. Aí, um belo dia, alguém me liga, Teca, o Jefferson quer que você faça a personagem, a Dona Conceição, no filme Correndo Atrás, cujo protagonista foi o Ailton Graça. Aí eu nem acreditei, falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ele falou, não, Teca, não esqueci de você, imagina. E quando eu vi Dona Conceição, já lembrei de você. Aí eu fui fazer o filme e tal, e fiquei muito emocionada, e ficava pensando comigo, não vai estragar tudo agora, pelo amor de Deus, né? Já que você conseguiu trabalhar com esse diretor negro, né? Eu tinha um sonho de trabalhar com ele. Aí fiz o Correndo Atrás. E para fazer também a Ana, primeiro nós fizemos uma leitura
um ano ou 2 anos antes, era uma leitura sem compromisso. E aí eu li a Ana. E aí, depois da leitura tal, ele foi selecionando os atores para fazer, e ele falou, não, é a Teca que vai fazer. E ele escolheu. Graças a Deus ele gosta muito do meu trabalho e eu adoro a direção dele, né? O Jefferson dele tem uma maneira muito peculiar de dirigir. Ele chega assim no ouvido da gente e fala, né? As coisas assim que eu falei, e agora? Olho para ele assim, como é que eu dou conta disso? Que ele falando sobre a Ana, né? Teca, pensa nisso, ó, Teca, pensa, meu Deus, tá de bater nele. Porque nem sempre são coisas doces, né? Quando nós fomos fazer o Luiz Gama, o doutor Gama, ele falou, nós vamos falar de dor. Realmente é falar de dor, né? Embora vocês não vão ver sangue no doutor Gama, porque é uma escolha do diretor, graças a Deus, mas a gente está falando de dor. E a escolha foi feita assim, né? E tem cenas marcantes no filme, né? Eu até queria que você falasse um pouco, se você puder, sobre as cenas emocionantes que tem no filme, marcantes. E me parece que vocês visitaram uma senzala em Paraty. Ah, muito legal. Eu queria que você falasse desse... Como que foi para você, assim, entrar nessa senzala lá em Paraty? Olha, eu nunca tinha feito um filme de época, né? Lógico, os filmes de época são difíceis os que existem, quando a gente faz aquele escravo apanhando, né? E essa senzala em Paraty, lógico, quando você vai filmar, eu pelo menos, os atores em geral, vão conhecer o set, né? Onde eu vou filmar, para me apoderar do espaço. Nem sempre você tem tempo de fazer isso antes, então no dia da gravação eu faço questão, não preciso chegar mais cedo, eu preciso conhecer e sentir o espaço. E eu fui para a senzala para conhecer, porque tem uma cena na senzala. Eu não sou sensitiva, nada disso, né? Eu não tenho essas questões, mas sabe quando você entra num espaço e você sente o peso daquela história, porque nós somos seres energéticos, né? Então a nossa energia fica nos espaços. E quando eu entrei naquela senzala, é como se um peso, assim, eu fiquei com dor de cabeça. Aí eu falei, tá, entendi, né? Sei onde a gente está, onde eu estou pisando, né? Pedi licença para a questão dos ancestrais. E nesse dia, depois dessa cena, eu e o ator que faz o Luiz Gama jovem, nós tivemos uma crise de choro. A gente se abraçou assim no camarim, a gente começou a chorar, um choro assim. Porque é muito, né? Aí você fica vendo as histórias de senzala, de que tem um teto e as pessoas às vezes defecavam no lugar e caíam em cima dos escravos. Sabe, essas crueldades. Muito difícil, não né, sentir nada, né? Assim. Muito difícil. É o que eu falei, eu acho incrível o ator que não é atravessado por isso. Não quer dizer que eu fique sofrendo. Não, na hora da cena, eu vou viver aquele personagem. Né? Acabou. Opa, né? Pede pra subir e vamos embora, porque, né, se eu for ficar sofrendo por causa da personagem desse, eu tô perdida, né? Haja terapia. Não é isso. Mas a gente até precisa, nós precisamos, eu nem sei se esse meu método de criação de personagem é o melhor, mas eu preciso passar por isso, sabe? Perceber, peraí, ter empatia com aquele personagem, porque é uma pessoa, né? A gente cria uma pessoa para poder fazer com dignidade, com verdade, né? E visitar essa senzala nesse dia, nesse set, foi forte. A questão do racismo está bem presente ainda, né, no Brasil, né? Sim, nós tivemos pequenos avanços. Até pouco tempo, em 2014, nós éramos só 4% no cinema brasileiro. 4%, se nós somos pelo menos 54% da população, não é nada, né? E é o racismo que coloca toda uma população e toda uma geração nesse lugar. Porque, como eu disse, a gente tem uma elite burra e coloca... eu acho que é importante para eles que a miséria exista. E o negro está vulnerável, né? Ele está vulnerável às doenças, ele está vulnerável à pobreza, ele está vulnerável à violência, ao desemprego. Porque quando inaugurou o shopping Itaquera, eu fui visitar o shopping, e Itaquera é o berço da negritude do Zona Leste, né, em São Paulo. Não tinha funcionários negros,
Eu olhei, aí eu fui lá reclamar, falei, cadê os negros? Então, é negado o trabalho aos negros, tipo, é claro que o negro vai ser vagabundo, ele não consegue trabalhar num shopping. Aí eu vou lá e faço, reclamo por escrito, olha, precisa ter diversidade, tem que dar trabalho para os negros, sim, sabe? Eu e a minha irmã, a gente faz uma coisa assim, a gente costuma ir nas lojas de brinquedo para olhar se tem bonecas negras, por exemplo, o que parece uma bobagem, mas é muito importante. Aí, se não tem boneca negra, a gente vai chamar o gerente e falar, escuta, por que não tem? Entende? Então, eu acho que é necessário. Está acontecendo agora um movimento chamado Black Money, principalmente no Rio, com questão do. Claro, com a pandemia, os teatros fecharam e tal. Mas os grupos de teatro negro estão se juntando para os negros, para nós irmos assistir espetáculos de negros, sabe? Fazer o dinheiro girar entre nós. Porque se não é pelo amor, vai ser pelo capital. Porque a gente precisa mudar, essa história tem que mudar. E o Dr. Gama, eu espero que colabore para que isso mude, para que a gente viva num país mais igualitário mesmo. E quando eu digo igualitário, não sei se é uma palavra que está desgastada, mas não importa que eu esteja bem, o meu vizinho está passando fome, gente. Sim. Entende? Como é que eu posso ser feliz e ter tranquilidade? Tem uma metáfora que a Carolina de Jesus traz no livro dela, O Quarto de Despejo, que ela fala que os ricos são os passarinhos que estão na gaiola e os pobres são os gatos que estão do lado de fora famintos. Uma hora o passarinho vai abrir a porta da gaiola e o gato faminto vai entrar. Eu acho incrível, né? Como é que aquela mulher usa uma metáfora assim para falar de sociedade, né? Para falar das coisas que ela viveu. Então, é outra, né? Que precisa de... Sim, sim. O Jefferson já fez um curta sobre a Maria Carolina de Jesus, mas tinha que ter um longa, uma série sobre a vida dessa mulher, né? Para ser contada com dignidade, que também é uma heroína, né? Porque uma favelada escreve um livro desses, né? Então, escreve. Não tinha o Cartola não era incrível? Sim. Então é isso, esse olhar que precisa ter para as comunidades, para o negro, sabe? A falta de oportunidade, né? Sim, eu vejo isso muitas vezes em sala de aula, eu olho para os meus alunos e se você for usar uma imagem, é de cérebro sendo jogado no lixo, porque a educação do jeito que está, ela não está interessante. E a gente está perdendo, porque eles são muito inteligentes. Eu falo para eles que eles vão ser o que eles quiserem ser. E aí tem uma outra questão que é do professor, né? Da falta de incentivo para o professor também, né? Se for falar... Só porque eu não quero falar sobre educação, não. É um problema, né? Melhor falar de arte, né? Ô, Teca, muita gente perguntou no WhatsApp se você recomenda filmes, o que você pode recomendar e que série você tem assistido. Perguntaram também do Parasita, o que você achou do filme. Nossa. Gente, Parasita é um filme incrível. Assistam Parasita, né? Não vou lembrar quem canta, mas Miséria é Miséria em Qualquer Parte. Assistam Parasita, recomendo. Eu assisti Pose, que é uma série muito interessante, né, que fala do universo trans, do universo homossexual. Um filme muito bom de assistir. É uma série, chama-se Pose. Ai, que mais? Eu quero ler, não li ainda, vi falar muito bem de Torto Arado, que é um livro que eu não vejo a hora de ler. É claro que eu estou vendo Sintonia, porque eu estou na série, também porque eu gosto muito do Sintonia. Ai, é tanta coisa. Eu vejo muitas coisas. Gente. Não, mas tá bom. Tem um universo. E os filmes, é lógico. E os filmes, os seus filmes, né, também. Deixa meus filmes, por favor. E os filmes, eu acho que para a gente ter uma ideia sobre negritude, os filmes americanos, né? Sabe, Selma, 12 anos de escravidão, esses filmes que vão contando um pouco. A gente tem que se apoderar, porque a história de lá tem poucas diferenças com as histórias daqui, né? Tem as diferenças, lógico, mas, sabe, prestigiem o cinema negro, prestigiem o cinema nacional em primeiro lugar. Os filmes nacionais, tem gente que fala assim, eu não gosto de filme brasileiro, né? Mas olha, se tem Aquários, ai meu Deus,
Tá Perdi surgindo muito filme bom, né? O pessoal faz muita comparação do cinema brasileiro com o argentino, né? Você assiste, claro, né? Sim, o filme argentino. sim. O que você pode falar dessas comparações que são feitas com o filme brasileiro e do argentino? Lá talvez, não sei, talvez tenha mais incentivo, talvez, do que aqui no Brasil. Eu acho que um pouco mais. Porque aqui também a gente faz um cinema muito, né, pelo menos o mais dinheiro que tem é um cinema guerrilha, né? O cinema argentino, eu acho que não tem muita diferença do brasileiro no sentido de que eles são muito verdadeiros na forma de encenar, no olhar do ator, né? Mas talvez o cinema argentino ele tenha uma pegada um pouco mais... Claro, eles são latinos, mas tem uma coisa de europeia, um olhar um pouco do cinema. Eu posso estar errado também. Espanhol, né? Talvez. Ele tem uma coisa meio europeia. E o que nos iguala é essa verdade que se traz no olhar. Mas na encenação também tem uma mistura, uma coisa de cinema europeu no argentino. Sabe? E é maravilhoso também. Sim. Maravilhoso. Tem um filme que eu assisti, eu já vi vários, né? 12 anos em um dia, se não me engano o filme. Tem um filme chamado Whisky, que é muito bom, que é do cinema argentino. Tem um monte, né? O Relato Selvagem. Nossa, Relato Selvagem. Eu assisti também, achei bem bacana. Gente, então não vou lembrar agora. Você pesquisando, você acha bastante filme bom, né? Sim, não, eu já vi vários, mas não vou nem lembrar agora. Relato Selvagem é maravilhoso. Eu queria que a gente está encerrando a entrevista, eu queria que você convidasse o nosso internauta para estar hoje às 19 horas assistindo aí a reabertura, né, do Cine Teatro Vilma Betiveia, o filme Dr. Gama. Depois da apresentação você vai dar uma palestra lá, né? Então, sim. queria Um bate-papo, né? né? Eu queria que você convidasse o nosso internauta, eu queria te agradecer, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, uma honra entrevistar você e tantos trabalhos bacanas que você fez. Nossa, falei pra caramba, né? Não, poxa, e eu queria que você fizesse o convite e deixasse sua mensagem final para o nosso internauta que nos acompanhou até agora. Gente, pessoas, venham assistir Dr. Gama, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um filme feito com muito amor, é um filme onde toda a equipe sabia da importância dessa personagem para o cinema nacional, para o cinema negro. Vocês vão se emocionar e vocês vão conhecer a história desse herói negro brasileiro tão esquecido durante tanto tempo. Venham, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E depois vem bater um papo com a gente, que vai ser bem gostoso. Teca, muito obrigado, viu, mais uma vez por você ter aceitado o convite, tá bom? Imagina, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco, e vai ver também essa entrevista no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br. Um abraço para você e até o próximo vídeo.